Deixa eu botar aqui para gravar também. Muito bom. Estamos no YouTube. Hoje eu lembrei de gravar o YouTube. Maravilha. Me ver por aqui também. Bom dia, Simone linda. Estava lendo um livro aqui e me distraí. Mas estamos aqui juntas mais um dia, né? Estamos há 210 dias lendo o livro de Eclesiastes. Hoje vamos ler o verso 3 do capítulo 11. E nesse... Bom dia, João. Nesse dia, Salomão fala de nuvem, fala de vento, fala de árvore, mas, na verdade, do que ele está falando? Ele está falando de algo que todos nós fazemos, né? Que é esperar demais, tentar controlar demais, adiar a vida, né? Deixa eu baixar aqui para vocês. Assim, fica melhor, não fica aquele teto assim, né? Então, a gente tenta controlar a vida, adiar, né, as coisas que a gente tem que fazer e sem querer, sem perceber, a vida passa. Então, será que a gente está esperando o momento certo? Essa live é para você que está esperando, né? Então, vamos ao verso. Ele fala assim, deixa eu tomar um golinho aqui. Salomão diz assim: quando as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Bom dia, amor. Quando as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. E caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar que cair, ali ficará. São dois conceitos num único verso. Eu dividi em dois conceitos, vou explicar os dois, ok? Um de cada vez. Na visão sistêmica, claro, né? Então, ele traz dois movimentos profundos. Um movimento é o natural da vida, a nuvem enche e aí chove. E outro é a aceitação daquilo que é maior do que a gente. Depois, a árvore caiu, não tem o que fazer, ela caiu. Às vezes ela não cai do lado que eu gostaria que ela caísse, mas caiu, né? Então, é algo que é maior do que a gente, né? Então, vamos lá. Quando as nuvens estão cheias, o que elas fazem? Derramam chuva, né? A nuvem, ela não decide, ela não calcula, ela não espera o momento certo, o momento perfeito. Quando ela está cheia, ela transborda. Essa é a natureza da nuvem, né? Então, sistemicamente, isso fala de quê? De acúmulo emocional, fala de energia contida, de processos internos que amadurecem, né? Até que chega num ponto que não dá mais para segurar. Não dá mais para segurar, explode o coração. Vocês lembram dessa música? Maravilhosa. Tem uns 30 anos, não sei se é do seu tempo, mas tinha uma música que falava, não dá mais para segurar, explode o coração. Quantas pessoas vivem assim, né? Segurando sentimentos, segurando decisões que elas deveriam tomar e não tomam, segurando movimentos da vida que não se decidem, estão sempre esperando. O que elas estão esperando? Elas estão esperando o momento certo, ou querem ter segurança total de que tudo vai funcionar, querem ter garantia de que aquilo que elas vão fazer vai dar certo. Fernanda, bom dia, querida. Luna, bom dia. Acho que é Luna. Quer ter segurança. Mas a vida não funciona assim, né? A vida, na realidade, a nuvem é perfeita para ilustrar a nossa vida, né? Porque o que acontece com a nuvem? Quando ela está cheia, ela se move. Né? E aí, quando a gente segura demais,
uma emoção, um sentimento, um movimento, o corpo vai falar, né? A nossa vida trava, o dinheiro não flui, as relações ficam tensas, né? Porque o movimento natural da nuvem foi interrompido, né? E a vida, ela não gosta de acúmulo, presta atenção nisso. A vida gosta de fluxo, né? Fluxo. Essa é a primeira parte do verso. A segunda parte do verso, ele fala, e caindo a árvore, ali ficará, né? Então, aqui é o segundo ensinamento desse mesmo verso. E são coisas, que tem coisas na vida, que uma vez que elas acontecem, não dá para voltar atrás. Tanta coisa, né? Depois que o bebê nasce, não dá para voltar para a barriga. Não dá para voltar para a barriga da mamãe, né? O que isso está falando? O que essa frase está falando? Né? Está falando de destinos, de acontecimentos que são irreversíveis, coisas que já aconteceram, não tem o que mudar. Consequências. Nós estamos vivendo as consequências daquilo que aconteceu. Nós estamos vivendo as consequências daquilo que aconteceu. Então, é uma escolha que foi feita, né? Um relacionamento que terminou, uma palavra que foi dita fora de hora, mas já foi dita, né? Um caminho que a gente escolheu e que foi tomado. Isso não pode ser desfeito. Uma vez feito, está feito. E o que a gente faz? A gente resiste, né? Bom dia, Daisy, querida, bom dia. A gente resiste ao que aconteceu, a gente nega. Nossa, tantas vezes eu vejo as pessoas, a coisa está ali. Não, mas não é assim, eu vou mudar, eu vou consertar, não vai ficar por isso mesmo. Eu vou levantar essa árvore. A gente tenta mudar o passado, mas a vida diz, foi assim. Foi assim, não tem o que mudar, né? Então, isso é crescer. Quando a gente aprende a dizer sim àquilo que foi, sem sentir culpa, sem criar resistência, sem tentar controlar aquilo que já foi. A maturidade nossa começa quando a gente para de discutir com a realidade. É assim. Aceita. Tem uma frase, aceita que dói menos. É isso. Então, esse verso, ele junta essas duas forças. Aquilo que precisa se mover e aquilo que precisa ser aceito. São duas forças. O que precisa se mover e o que precisa ser aceito. Foi assim, né? De um lado, o movimento da vida e de outro, o limite da vida. O movimento da vida e o limite da vida, né? E quando é que a gente sofre? Quando a gente não deixa a vida fluir, quando a gente tenta segurar aquilo que já foi, né? A gente tenta mudar a árvore que já caiu. Ela caiu desse lado e eu quero que ela caia daquele. Eu nem quero que ela caia. Então, a gente sofre muito menos quando a gente deixa a vida fluir, né? Principalmente naquilo que já aconteceu, quando a gente aceita aquilo que já aconteceu. Então, uma pergunta que me vem agora, olha com carinho, onde será que eu estou segurando alguma coisa que já está cheia? Onde eu estou tentando mudar algo que já caiu, que já acabou? Esse verso é quase um convite. Solta o que precisa ir, aceita o que já foi. Simples, parece simples, mas as pessoas resistem, não se conformam. E é uma luta constante de tentar modificar o que já foi. Então, a vida flui quando eu deixo fluir aquilo que já amadureceu
E aí é um descanso, né? Um descanso. Quando eu aceito aquilo que não pode ser mudado. Não preciso lutar. É um descanso. Ui! Muito, muito interessante esse verso, né? A visão filosófica, então, eu fui buscar a visão filosófica, tem uma sabedoria muito antiga que fala disso, é o Lao Tse. Ele dizia que assim, que a natureza não força nada. E mesmo assim, as coisas acontecem. Quer dizer, não precisa forçar para as coisas acontecerem. Isso é um conceito incrível, mágico, porque a gente acha que a gente tem que forçar. Não, a coisa tem que fluir. Se não flui, solta. Mas as pessoas são teimosas, acham que elas têm que forçar. Então, é como a nuvem de Salomão, né? Ela não decide quando ela vai chover. Ela deixa. Quando ela enche, ela chove. É da natureza da nuvem, como é da natureza da vida também, né? E tem uns estoicos, eles falam da outra parte, né? Eles falam assim, que a maturidade está em aceitar aquilo que não pode ser mudado. É o que ele falou ontem, Aurélio. A maturidade está em aceitar aquilo que não pode ser mudado. Então a árvore caiu aqui, eu queria que ela caísse ali, mas ela caiu aqui. Ou seja, a vida flui quando eu não seguro. Bom dia, Lenice. E eu sofro muito menos se eu não resistir ao que aconteceu. Então, sabedoria é saber, primeiro como a nuvem, quando deixar cair, deixar transbordar, e também simplesmente aceitar onde essa árvore caiu. Bom dia para quem chegou agora. Tem alguém aqui que chegou que eu não falei bom dia? Não, falei. É Tony ou é Luna? Conta pra mim. São dois nomes juntos. Vamos lá. Visão literária. Eu trouxe Flaubert porque tá perfeito o livro dele, Madame Bovary, escrito 1800 e pouco. Ele é francês. Eu já contei essa história aqui para vocês num outro momento, num outro contexto do Salomão, mas eu achei que ela cabia perfeitamente aqui de novo. Então, para quem não ouviu, vou dar uma resumida. Emma Bovary, conta a história de Emma Bovary, que é uma mulher que vive, desacelera, Débora. Emma Bovary é uma mulher que vive numa aldeia pequena na França, né? Ela é casada com um médico simples, correto. Eu já vou contestar para você, tá, Fernanda? Antes de eu contar a história da Emma, a Fernanda escreveu aqui, eu vou responder para ela. Fernanda escreveu assim, que eu falei para aceitar, né, aquilo que já é. E a Fernanda escreveu, mas assim a gente fica muito passivo, não se esforça, não corre atrás. É para correr atrás, é para se esforçar. Só que quando as coisas já aconteceram, não dá para chorar sobre o leite derramado. Já está no chão, já está derramado. A única coisa que eu posso fazer é limpar, é recolher os cacos. É nesse sentido, não é no sentido da passividade que o Salomão está falando. Ele está falando que são coisas da natureza, que tem coisas que a gente não faz na hora. Ele não está falando para não fazer. Ele está falando que quando você não faz na hora, aquilo em algum momento vai transbordar. É isso que a Madame Bovary, na literatura, vai aparecer isso. Então, ele está nos incentivando não a não fazer. Ao contrário, Fernanda, ele está dizendo, se você não fizer, em algum momento isso vai transbordar.
Vamos aos exemplos, ok? Então, faz o que tem que fazer, mas não adianta sobre aquilo que já terminou, aquilo que já passou, você ficar... por exemplo, o meu pai isso, a minha mãe aquilo. Quando eu era criança, isso e aquilo aconteceu. Os meus avós, os bisavós tinham escravos. Que horror! Eram eles. Era assim. É horrível, mas foi assim. E eles vivem dentro de mim. Então, essa coisa horrível, que eu hoje considero horrível, mas talvez eles na época fosse comum e normal, não dá para julgar, não dá para modificar. Ou uma relação que já terminou e o parceiro tenta de qualquer jeito, não, vou consertar. Já terminou. Aceita e vai para a vida. Segue em frente. Como diz a Helenice, aceita e fica mais leve. Dói menos. Posso ir para Madame Bovary? Entendeu, Fernandinha? Ok. Mas eu gostei da sua intervenção, obrigada. É muito bom a gente conversar. Muito bom. Porque, entendeu? É justamente isso. Não deixar que a nuvem se encha. Tem a dúvida? Traz a dúvida. Tem a emoção? Expressa a emoção. Tem um pensamento de que algo não está de acordo? Vai lá. Não deixa para depois. Não deixa para amanhã. Faz hoje. Pois se deixar para amanhã, vai acumular. E aí fica enorme. E a gente não consegue resolver. E transborda. Aí tem crise de nervos, aí tem crise de asma, aí tem... Enfim, aí tem. Ok? Podemos ir para Madame Bovary? Ela vai... Eu trouxe 2 exemplos hoje que vão ilustrar bem esse verso do rei Salomão. Então, voltando aqui, Emma Bovary é uma mulher que vive numa pequena cidade, uma pequena aldeia da França. Ela é casada com um médico, é um médico correto, um médico da aldeia. Ele não é um médico brilhante que vai descobrir alguma fórmula. Não, ele atende as pessoas da aldeia. A vida dela é bem estável. Tem uma filha. A vida é organizada. Ela é previsível todo dia. É tudo sempre igual. Não tem grandes emoções. Mas ela, Emma, não está satisfeita. Porque ela tem uma ilusão. Ela cresceu a vida inteira lendo romances com cavalheiros, no cavalo branco, que vem resgatar grandes amores, grandes sonhos, né? Então ela sonha com essas paixões intensas, ela sonha com uma vida extraordinária, não aquilo lá que está acontecendo dia a dia na vida dela, né? E aí dentro dela aquilo começa a se manifestar. E aí ela sente um vazio, ela sente essa insatisfação com a vida, e ela tem um desejo que vai crescendo, né? No começo ela sente, mas ela tenta controlar, né? Ela tenta continuar sendo uma boa esposa, ela tenta se adaptar. Mas por dentro aquilo vai enchendo, né? Como a nuvem, vai enchendo. Porque o desejo dela não para, não sacia, não diminui. E também não se resolve, né? Até que chega um momento em que ela não consegue mais sustentar essa vida dela e ela transborda. O que ela faz? Ela arruma um amante. Não um amante, 2 amantes. São relacionamentos extraconjugais e ela tenta com esses amantes viver uma intensidade que ela imaginou, né? E ao mesmo tempo ela começa a gastar compulsivamente, compra roupas caras, se endivida, né? Escondido do marido, o marido não está sabendo de nada, mas dentro dela ela começa a viver acima das posses e da realidade dela. Ela tem os amantes onde ela quer satisfazer esse sonho, compra roupas, né? Compra compulsivamente. O que acontece? As dívidas crescem, né? E chega num ponto que ela não consegue mais sustentar. Ela tem que pagar as dívidas.
Então ela busca ajuda. Ela pede dinheiro para o amante, né, para um amante, e ele fala, não tem nada a ver com isso, não vou te dar dinheiro. Aí ela busca outra saída, alguém que possa emprestar, alguém que possa ajudar, menos o marido. Ela procura todos em volta e ninguém ajuda. Todas as tentativas falham. Então ela, lembra que o ano é 1800 e pouco, quando esse livro foi escrito, num gesto desesperado, ela ingere arsênico, ela se mata. Mas arsênico não é simples assim, você toma e morre. Dói, é um mal físico, né? Muito real. O livro descreve o sofrimento dela. Ela sofre muito. Não é uma morte romântica. É uma morte lenta, dolorosa e degradante, horrível. Isso é muito importante, porque Flaubert, o escritor, ele quis justamente mostrar que quando o sonho é desconectado da realidade, tudo pode ruir, né? E tudo ruim mesmo, porque depois da morte dela, o marido fica devastado. Ele falou, não, eu pagaria essas dívidas dela. Como assim? E aí ele descobre as traições dela. Ele perde tudo também. Um tempo depois ele também morre. E a filha fica órfã. Tem que arrumar um emprego em condições super difíceis para sobreviver. Ou seja, a árvore, no caso da Madame Bovary, não caiu só para ela, né? Caiu para o sistema inteiro, né? Então, quando a gente faz escolhas, a gente precisa olhar se a gente sustenta essas escolhas, né? Porque as consequências não ficam só com a gente, né? A vida, quando ela enche, ela se move. É da natureza da vida o movimento. Então, e quando essa vida se move, algo em nós já não pode mais voltar a ser o que era antes. Gostaram da Madame Bovary? Vou dar o contraponto. Trouxe o filme, não sei se vocês viram. Em inglês chama Under the Tuscan Sun, Sob o Sol da Toscana. Quem viu? Sob o Sol da Toscana. Coraçõezinhos, obrigada, coraçõezinhos, foguinhos. Então, eu quero trazer o filme Sob o Sol da Toscana, que foi filmado em 2003, dirigido por Andrew Wells, não sei se vocês conhecem, protagonizado por Diane Lane. Ela foi indicada ao Oscar, não ganhou, mas foi indicada por essa interpretação dela. Então ela interpreta Frances, uma escritora americana parecido com Comer, Rezar e Amar. Como Comer e Rezar e Amar foi escrito depois, não sei se ela não se inspirou ali. Então é uma escritora americana, casada, ela acredita que a vida que ela construiu é uma vida normal, boa, ela tá tranquila com a vida dela. Aí ela descobre que o marido está traindo ela. Claro que o casamento acaba no dia Shirley. Então, aquela vida que ela conhecia também acaba. E ela fica perdidinha, ela fica perdida. Bom dia, Raquel. Fica sem chão, né? Fica sem direção. Toda a estrutura dela desmorona. Daí ela tem uma amiga que fala para ela, vai viajar, sai daqui, vai embora, vai viajar. E para onde ela vai, meio sem saber porquê. Vamos ver se vocês adivinham. Eu dei a dica antes. Para onde ela vai? Vai para a Itália. E aí, durante o passeio lá na Itália, ela vê uma casa antiga, casa abandonada. Mas ela se encanta com a casa. E aí ela faz uma coisa que nem mesmo ela entende por que ela faz. Ela compra a casa. Aqui vai entrar a nuvem. Então, aquilo que já vinha crescendo dentro dela, né? O cansaço, a dor e a enorme vontade de recomeçar.
Naquele momento, transborda numa ação. Ela compra a casa, né? Não tem plano, não tem garantia, não tem nada. Ela segue o impulso, né? E depois que ela compra a casa, não tem mais volta, ela comprou, né? E claro que a casa está caindo aos pedaços. E a vida dela também está caindo aos pedaços, como a casa. Mas aos poucos ela vai reconstruindo, vai arrumando a casa e vai se reconstruindo também, né? Não do jeito que ela imaginou, não do jeito que ela queria, mas do jeito que a vida vai trazendo para ela, as possibilidades que a vida vai trazendo. Então, a nuvem se encheu, se moveu, a árvore caiu, não do jeito que ela queria, mas caiu, né? Então, ela não volta para a vida antiga dela, né? Ela constrói uma outra vida. Aí na Itália, né? Então, a vida nem sempre pede certeza. A vida, às vezes, pede só um passo. Só um passo. Qualquer direção. Como diz o... Quem é que diz para Alice? Acho que é a coruja, né? Quando a gente não sabe o caminho, qualquer direção vale. A vida é assim, escolhe uma direção e segue. Então, a nuvem encheu. Quando ela enche, ela transborda. A árvore que cai permanece onde ela caiu. É assim a vida. Então, Emma, a personagem do filme, não consegue mais segurar aquilo que ela sente. Ela começa a expressar tudo aquilo que ela sente. Mas ela agiu sem consciência, ela agiu com o pulso. Então, ela entra num caminho, que é a reforma da casa, que ela não tem possibilidade de sustentar. Então, é importante, viu, Fernanda, perceber que nem todo transbordamento leva para mais vida, né? Às vezes, esse transborde revela o quanto a gente está desconectado da vida. Esse acúmulo de emoções nos desconecta da vida, né? No caso dela, ela agiu por impulso, depois ela teve que segurar tudo aquilo que ela tinha se proposto, que não era bem assim, né? É um filme muito bonito, vale a pena assistir. Sob o sol da Toscana. Bom dia, Raquel. Bom dia, Cirlei. Então, as perguntas para hoje que eu me fiz depois de ler o verso e o livro, o filme, e que eu convido vocês a se fazerem. Onde na minha vida algo já está cheio, eu já estou por aqui, mas ainda estou tentando segurar? Tem algo assim na minha vida? É uma pergunta. Se não tiver, é maravilhoso. Mas se tiver, olha para isso, né? O que já aconteceu e eu continuo resistindo, como se eu pudesse mudar o que já aconteceu? O que já aconteceu e eu não estou aceitando? Perguntas para a gente se fazer. E aí agora a terceira. E se eu aceitasse o que já foi? E se eu me permitisse um movimento simples para frente? Saio desse lugar e dou um passo à frente. Qual seria o próximo passo? O que eu faria? O que você faria? Em todos os níveis. Pode ser no trabalho, pode ser nas relações, pode ser nas amizades, pode ser na família. Olha para tudo isso. E vamos para a nossa meditação. Eu usei o verso do Salomão para construir essa meditação. Eu chamei ela de transbordar com consciência e aceitar o irreversível. É o título da nossa meditação de hoje. Então vamos soltar o ar. Inspira. Segura em 2, solta em 6 pela boca bem devagarzinho.
Novamente, inspira em 4, segura 2, solta em 6. Sente o seu corpo. Sente o lugar que você está agora. Imagina que dentro de você tem um espaço, como se fosse um céu. E nesse céu tem uma nuvem. Olha para essa nuvem. Foi uma nuvem que foi se formando devagarzinho. Ela se formou com as suas experiências, com os sentimentos, com tudo aquilo que a gente viveu. Talvez essa nuvem esteja cheia. Respira. Não tem pressa. Não é para julgar. É só para observar a nuvem. O que dentro de você não cabe mais para ser segurado? O que não dá mais para segurar? E agora você deixa, permite que essa nuvem faça o que ela sabe fazer. A nuvem, ela não força, ela não pensa, ela só deixa cair. Let it go, solta, deixa cair. E deixa que a chuva venha. Uma chuva suave ou intensa, mas é natural. Deixa que venha. Respira. Sente o alívio daquilo que não precisa mais ser contido. Libera. Respira. Agora traz a sua atenção para outra imagem, uma árvore. Percebe que a árvore já caiu. A árvore já caiu. Talvez numa direção que você não escolheu. Talvez num momento que você não esperava. Mas ela está ali. Já está no chão. Respira. E se você puder falar em voz alta, muito bem, se não, fala para o seu coração com muita suavidade. Diz assim: eu reconheço o que aconteceu. Eu reconheço o que aconteceu. Eu reconheço o que é. Eu reconheço o que é. Sem luta, sem resistência. É só reconhecer. Agora sente os seus pés no chão, ou dentro do tênis, ou dentro do chinelo. Sente o seu corpo. Sente o seu lugar na vida. E percebe que mesmo com tudo isso, você está aqui. Com tudo isso que aconteceu, você está aqui. E a vida está aí, na sua frente. Respira mais uma vez. Vou te dar uma frase para você repetir. Eu deixo fluir o que já amadureceu. Eu deixo fluir o que já amadureceu. E sigo em paz com o que não pode ser mudado. Sigo em paz com o que não pode ser mudado. Bem devagarzinho, vai abrindo os olhos, solta o que já amadureceu, acolhe, já foi, né? E dá um passo em direção à vida. Bom dia, Ivani. Tudo bem, querida? Quanto tempo! Que bom ter você aqui. Você entrou no meio da meditação. Essa meditação está sendo transmitida aqui pelo Instagram e pelo YouTube também. No YouTube a Deise está aí. Deise, minha assistente muito especial e querida. No YouTube você procura por @Rei Salomão Live.
Live, Rei Salomão Live. A Deise está escrevendo. E você vai ter todas as lives da leitura do Eclesiastes do Rei Salomão. E se você gostou, você pode receber essa transcrição entrando para a comunidade do Rei Salomão. Clique aqui no meu, na minha bio, aqui em cima está a comunidade do Rei Salomão. É só que você clicar, você entra e você recebe todos os dias a transcrição da live. Às vezes não dá para ver uma live de 40 minutos, mas dá para ler um texto em 2, 3 minutos e ter esses ensinamentos maravilhosos do Rei Salomão. Aí, a Deise já colocou, tá vendo? Quem não tá ainda no grupo e quer assistir, tá lá, Rei Salomão Live, coloca na busca do YouTube. Obrigada, Deise, querida. Helenice está dizendo assim, essas meditações libertam. Elas são para isso mesmo. É a gente se abrir para a vida, para o próximo passo e soltar. Próximo passo. Falei o quê? Se abrir para o próximo passo e soltar aquilo que a árvore solta as frutas. Nem sempre você precisa colher. Eu tenho uma mangueira aqui na minha casa, quando é época da manga, o chão fica cheio de manga, ela simplesmente solta. A amoreira também solta. Elas soltam, a natureza solta. Não fica segurando. Ai não, ele tá maduro, mas eu não, é meu, eu não vou deixar ir pra vida. Eu quero ele comigo. É isso que a gente faz. Solta. Quando tá maduro, solta. É isso, vamos soltar o que tá maduro hoje. Um beijo carinhoso, a gente segue juntos, juntas, com alma, com sentido. Até amanhã, às 7h59. Espero você.